Começar minha fala agradecendo a Cecília e o João pelo convite e também a Biblioteca Mário de Andrade, porque eu acho que não tem lugar mais apropriado para um evento dessa natureza do que uma biblioteca. E principalmente essa, Mário de Andrade, centro de São Paulo. E é uma honra estar aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Eu assisti pelo canal YouTube via Facebook a fala da Cecília e do João. E eu acho que no início da conversa deles, que foi no primeiro dia no Esquenta, eles já deram um tom dessa conversa do cotidiano de um fazedor de livros, né? E de tudo que acontece até um livro chegar efetivamente ser um livro, né? E uma das coisas que o João falou foi, num certo momento da fala dele, foi essas instâncias que estão em torno do livro, que é a criação e a produção, a distribuição. E que parece ser instâncias separadas, mas que, no meu entender e na minha prática, há mais de uma década, elas são instâncias que estão intimamente ligadas, né? Principalmente porque hoje nós temos um panorama de muitas feiras, mas há 10 anos atrás nós não tínhamos, então isso era mais intimamente ligado, né? Inseparável. E o que eu vou mostrar aqui são publicações, são projetos que eu desenvolvi no começo dessa plataforma que eu criei e que elas vieram acompanhadas desse dispositivo de circulação, né? Ou seja, desde o começo eu já entendi que a distribuição ou a circulação ela deveria ser entendida com o mesmo grau de importância que a criação, né? O título que eu dei para essa minha fala, Publicar como Prática Artística, vem de algo que eu vejo como essencial para se compreender alguns procedimentos artísticos na contemporaneidade. Eu falo do território das artes visuais. Então, é nesse território que eu me dirijo quando eu falo que publicar como prática artística, entender isso é bastante importante, bastante essencial para começar a se entender muitos processos artísticos na contemporaneidade. E uma das coisas é o fato da gente, nos últimos momentos, nos últimos anos, eu diria, nos últimos quase 10 anos, uma quantidade de feiras tem se proliferado, vocês devem saber disso também, né? E também de exposições, de publicações de artistas, né? Então, isso é uma coisa muito boa, né? E porque é como se a gente estivesse inserindo neste panorama, nesse território das artes visuais, uma produção que se manteve totalmente oculta nos últimos 60 anos, né? No Brasil e algo que já vem sendo feito no mundo, né? Pelo menos nos últimos 60 anos. Quando eu parto dessa ideia de publicar como prática artística, eu estou querendo dizer que a questão não se resume ou se concentra somente no livro de artista, tá? Ou seja, no livro como um trabalho de arte. Publicar livros como uma prática artística, no meu entender, é trazer reflexões sobre a manufatura do livro e os mecanismos de circulação, o que implica, muitas vezes, em ter que criar a sua própria editora ou plataforma editorial, como é o caso aqui, né? Como é o meu caso, que eu vou mostrar alguns projetos.
É interessante pensar, por exemplo, via Ulisses Carrión, que mais interessante ainda porque foi o primeiro latino-americano que fez na Europa o primeiro espaço totalmente dedicado à publicação, comercialização e coleção de publicações de artista, em 1976, que chamava Other Books and Soul, em Amsterdã. E ele dizia algo que eu acho fundamental, que a iniciativa de publicar livros, ela envolve também conhecer uma tradição pós-Gutenberg, que hoje ela tem mais de 5 séculos, né? Como a gente sabe. E que é um equívoco enorme você achar que fazer livros, quem está no território da arte, é simplesmente uma maneira de se livrar do sistema da arte. Vale dizer, galerias, críticos, curadores, exposições, etc., etc., etc. Porque não basta apenas deslocar o seu interesse para a realização do livro como trabalho de arte, porque isso faz cair também no sistema do livro. Da mesma forma que o sistema de arte também é um conglomerado composto de livreiro, editor, crítico, livraria, etc., etc., etc. Então, para o Ulisses Carrión, para o artista, quando interessa ocupar esse território, praticar nesse território, ele tem que entender, ele tem que pensar que ele tem que percorrer, ele tem que conhecer todas as etapas de fazer o livro e criar os mecanismos para a sua exposição e para a sua difusão, né? Até porque muitos desses livros não é, por exemplo, dando um exemplo aqui de São Paulo, na Livraria Cultura, que ele vai ter visibilidade ou vai ter a sua distribuição. Para pensar essas questões, então, eu vou partir da minha própria trajetória, apresentando aqui um pouco da história da plataforma que eu criei em 2006, que eu chamei de plataforma Parênteses, e que eu poderia chamar simplesmente de editora. Mas, como é um lugar que eu justaponho prática artística, pesquisa e ensino que eu desenvolvo na universidade, eu, então, prefiro chamar de plataforma. E eu reconheço essa plataforma como uma prática artística, mas que eu não consigo ver desconectado da minha prática como professora na universidade. O ideal, para mim, seria dizer que tudo que eu faço é arte e me livrar de todas essas catalogações. Mas o ideal nunca é possível. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês que eu selecionei, são 5 projetos dessa plataforma. O PF, a coleção, a loja, torneio e a aula. Antes de apresentar esses 5 projetos, é importante que eu diga que até 2007, muito recente, nós não tínhamos aqui no Brasil nenhum espaço para expor e colocar em circulação as publicações de artista. O primeiro espaço a ser criado especificamente para isso, todos vocês devem saber, a maioria de vocês devem saber, foi a Tijuana, aqui em São Paulo. E somente em 2008 é que a gente teve a primeira feira de publicações de artista aqui, que foi uma ação conjunta do CNAE, da França, e a Galeria Vermelho. E a partir de 2009, é que a Tijuana, na época dirigida pela Ana Luísa Fonseca, hoje pela Paetê, então a Ana Luísa Fonseca, como diretora da Tijuana, ela realizou a primeira feira de arte impressa Tijuana, que existe até hoje. Essa imagem mostra a primeira feira que teve aqui, exclusivamente para publicações de artista, na Galeria Vermelho, e que foi essa, então, que chamava Flores e Livros, e era ação conjunta do CNAE, da França, e um espaço que tem em Paris, e a Galeria Vermelho, e Tijuana, né? Então, os projetos que eu vou mostrar, diante desse panorama,
já que é uma plataforma que eu criei em 2006, eles tiveram que criar os seus próprios mecanismos de exposição e circulação. Não bastava eu fazer o livro. Eu tinha que criar os mecanismos todos para que ele fosse para as pessoas, que ele circulasse. Porque não existia o que a gente tem hoje, essa quantidade de feiras, né? O que, volto a dizer, é muito bom. Então, a plataforma Parentes, ela começa um pouco antes da existência aqui no Brasil desse espaço, né? E talvez por isso, quando eu comecei, a primeira coisa que me veio à mente foi chamar essas publicações de exposição, já que eu estava falando do território da arte. E eu atuava, de certa forma, quando eu fazia um livro, como uma espécie de curadora, fazendo uma exposição dentro de um livro, né? Eu cheguei até a chamar de exposições portáteis. E é importante também dizer que essa denominação exposição portátil foi algo que eu topei e me apropriei de um texto que chama As Novas Possibilidades, escrito pelo Walter Zanini, que está no catálogo Poéticas Visuais, de uma exposição que aconteceu no MAC USP, em 1977, e que essa exposição, os trabalhos todos eles vieram pelo correio, eram publicações, e nessa exposição tinha uma máquina de xerox no centro dela, e muitos dos trabalhos que estavam ali podiam ser xerocados, fotocopiados, e as pessoas podiam levar para casa. Olha que maravilha. MAC, USP, Zanini, 1977. É uma exposição que ele faz junto com Júlio Plaza. Um tempo que não existe mais. E ele dizia uma coisa linda: o público poderá obter exemplares em xerox na maioria dos documentos aqui exibidos. Naquela época se chamava tudo documento. Falta de um nome, se chamava documento. O que a configurará também como uma exposição portátil. Quando eu topei isso, eu falei, não, quero para mim também. Na época, o Zanini estava vivo, e a primeira exposição portátil que eu fiz, que foi essa aqui, eu mandei para ele e disse, me apropriei deste nome que você nomeou para todos os trabalhos que podemos xerocar naquela linda exposição Poéticas Visuais de 1977. Esse foi o primeiro trabalho, foi aqui que começou a plataforma Parentes. É um trabalho que começou na sala de aula. É um trabalho que ele circulou no Brasil e em Buenos Aires, no período de 2006 a 2007. E ele foi desenvolvido dentro de duas disciplinas que eu ministrava, uma na graduação, outra na pós-graduação. Participaram 36 pessoas, entre os alunos, os estudantes, e artistas que a gente foi convidando no decorrer do processo dessa publicação. Cada artista ocupava uma página dessa publicação. Ele foi feita uma tiragem de 2.000 exemplares para distribuição gratuita, e a gente, o dispositivo que a gente criava era as folhas eram destacáveis, é como um bloco de notas, né? Mesmo tamanho, mesmo formato, com a serrilha, tudo. Você tinha o mesmo trabalho reproduzido duas vezes, como cópia e original, enfim, como bloco de nota. Então, a gente destacava ou a folhinha branca ou amarela, prendia na parede com uma fita adesiva, uma coisa que a gente montava muito rapidamente, e numa mesa, nos lugares onde a gente ia, a mesa que tivesse, a gente colocava a quantidade de publicações para as pessoas levarem e criava um ambiente com cadeiras para uma conversa, para falar do projeto, né? Então, era mais que uma exposição, era uma espécie de ação assim, que a gente fazia. Chegava, montava, né, e falava, e as pessoas levavam para casa essa unidade portátil, né, que eu chamava, na época, de exposição. E esse ambiente, assim, um recurso mínimo de montagem, enfim, né?
como todos os trabalhos, eles tinham um caráter de instrução, a ideia, quando a gente desenvolveu isso como projeto em sala de aula, era que fossem trabalhos que qualquer pessoa que acessasse pudesse fazer. Tínhamos várias referências, enfim, dos artistas fluxos, do Grapefruit da Yoko Ono, do Do It, proposta do Hans-Ulrich Obrist, Christian Boltanski e Bertrand Lavier, e outros tantos projetos que eram nossas referências, que está na última página desse bloquinho, tá ali todas as nossas referências e os projetos que a gente se mirou para fazer esse. E a ideia, então, a gente pensava como uma performance do espectador, ele então pensando como alguém que acessasse aquilo e fizesse o trabalho, que estava ali como instrução. E um dos primeiros dispositivos, o primeirinho todo, de botar ele em circulação, foi inscrever essa publicação na Verbo, que é esse projeto de performance que acontece na Vermelho desde 2005. Então, na segunda Verbo, esse trabalho ele apresentou. Então, foi num evento de performance que a gente começou a colocar em circulação essa publicação, né? Esse trabalho, que foi em julho de 2006, nesse mesmo mês, a gente foi convidado para participar de uma exposição que chamava Draw Drawings 2, que foi uma exposição que aconteceu como parte da Bienal de Londres, e no período de 4 a 9 de julho de 2006, e a gente então fez uma versão em inglês e para a internet, e a gente enviou o arquivo, e a própria galeria lá em Londres, a The Founder, ela ficava, então, responsável por colocar o equipamento, o computador, a impressora e folhas, né, e papel, para as pessoas imprimirem a sua publicação. E em 2014, a gente teve um convite que foi muito bacana. Isso aí é na Universidade de Bristol. Eles têm na biblioteca Bauer Ashton dessa universidade, através de uma pesquisadora lá que chama Sarah Bodman, e que foi ela que nos convidou e eles têm esse armário aqui, ó, esse armário vitrine. Eles todo mês eles apresentam uma exposição que é um estudo de caso, coisas do mundo inteiro. Aí eles nos convidaram para apresentar esse trabalho. Foi o primeiro trabalho que a gente fez nesse armário vitrine, como estudo de caso. O outro projeto de publicação que a gente fez chamava Coleção, e foi uma exposição de carimbos que 36 artistas que eu convidei mandaram o arquivo por e-mail, e a gente confeccionou a partir das instruções deles. Os carimbos, então, ficavam expostos na mesa, né? E cada artista, então, ele era representado por uma almofada com uma cor de tinta que ele escolhia. As cores eram preta, vermelha, azul e violeta. O carimbo, que a gente confeccionava mediante as instruções que eles nos enviavam e o arquivo, né? E um bloquinho de papel, também nas cores que ele escolhia. Nós oferecíamos amarelo, branco, azul e rosa. E atrás eram os bloquinhos que a gente blocava, né? Então ia destacando à medida que carimbava, e atrás tinha o nome do artista e o nome da obra e a data. Então a pessoa, ela mesma montava a sua publicação ali carimbando, e tinha uma embalagem no final que ela deixa eu ver se eu trouxe a embalagem. Tinha a embalagem no final que ela colocava todas as folhinhas carimbadas, né? E também uma folhinha que era um texto, né? Como um texto de parede de exposição. Então tinha o texto que você colocava também, levava consigo nessa embalagem, né? Nesse projeto, eu desenvolvi um mobiliário, mas um mobiliário que era bastante assim flexível. Eram 5 mesas
que elas não eram retângulos, a gente podia montá-la de forma que virava assim uma sinuosidade, né? E era facilmente desmontável e facilmente transportável, né? Porque essa exposição também ela rodou no Brasil, ela foi de Belém até Florianópolis. Então ela tinha que ter uma maneira de montar e desmontar e transportar facilmente, né? Então, foi criado esse mobiliário próprio para essa exposição. E aí, entre agosto de 2008 e julho de 2009, ela circulou em várias cidades no Brasil. E, em 2010, esse projeto foi doado para um museu lá em Curitiba, o Museu da Gravura. Eu estava com todo o material em casa, era uma edição de 5.000 exemplares. E eu estava com todos os carimbos, e eu achei muito estranho ficar com os carimbos, né? Não serviam para nada, no meu entender, né? E aí eu fiz um projeto desse gaveteiro, onde era um gaveteiro que ficavam todos os carimbos e uma gaveta onde ficava toda a história do projeto, todos os arquivos digitais, todas as imagens por onde ele passou. E aí eu fiz um programa de doação, e é muito difícil doar as coisas no Brasil. Muito difícil. E vender é impossível, doar tanto quanto. Mas o Museu da Gravura ele estava sendo dirigido por uma artista que também tinha fascínio por carimbo, e ela que entrou em contato para ficar com essa exposição, que tem carimbos do Paulo Bruschi, carimbos da década de 70, tem carimbos tão importantes. E esse museu está com essa coleção. E, de vez em quando, eles fazem uma ação com esse projeto, que eles desenvolvem, assim, criam outros tipos de ações. Ele não tem um formato fixo, tem que ser feito assim, né? O outro projeto que eu quero mostrar chamava Loja, e conjuga muitas coisas. É uma pesquisa que eu desenvolvi na universidade sobre publicações de artista, uma espécie de mapeamento do que estava sendo produzido no Brasil. E eu apresentei como exposição. Mas eu também tratei como uma prática artística minha. E, na verdade, isso também foi uma maneira, um dispositivo que eu criei para poder mostrar outras publicações além das que eu estava fazendo, né? Era como se eu sozinha estivesse fazendo uma feira, tá? Mas uma feira que não era uma feira, era uma loja, era uma exposição que tudo que estava ali podia ser vendido, era vendido, né? E nesse momento ainda, o único lugar que tinha era Tijuana. Então, imagine você sobreviver no país com um único lugar que vendia publicação de artistas. Então, você tinha que criar, né, um lugar. E eu criei esse lugar, que era um lugar móvel, uma espécie de guerrilla store, que chegava e abria, e ficava um dia, 2, 3, e um mês também. A gente ficou num lugar, ficou um mês. Porque a loja era algo assim tão portátil como um livro, como uma camiseta, enfim, como uma revista. Eu tinha como ideia, toda a exposição tinha que caber dentro de, no máximo, 2 malas. Via de regra, era uma mala, né? E, em cada lugar, o mobiliário era um mobiliário, ou as coisas que tinham disponíveis, mesa, armário, ou, quando não tinha, a gente fazia de caixa de papelão. E o nome da loja e a ideia de fazer uma exposição como loja surgiu a partir de uma vontade que eu sempre tive, e ainda tenho, e acho que sempre terei, de que publicação de artista, de livro de artista, o nome que se queira dar,
Quando exposto, quando apresentado, ele tem que ter fácil acesso ao público. Principalmente porque as publicações que eu me interesso e que eu pesquiso são publicações de grande tiragem, são publicações que elas incorporam a cultura do livro, né? Então, são 1000 exemplares. Hoje eu estou fazendo 500, né? Porque eu estou com um estoque muito grande na minha casa. Então, eu tenho que parar nos 500. Mas comecei com 2.500. Né? Então, é desse tipo de publicação que eu me interesso. Né? E a ideia nunca é a ideia de mostrar numa vitrine só a capa ou aberto numa página. A ideia é que ele fique assim disponível para que possa ser folheado, para que se possa levar para casa. Essa que é a ideia. Então a loja ela atendia essa exigência que eu tinha, que eu tenho, né? E essa exigência também de pensar esse algo portátil e um portátil que se estendia também nessas pessoas que iam na loja, porque cada um podia levar essa unidade portátil que estava ali, que era as publicações, né? Então, a loja, como eu falei, ela podia durar um dia, 3 ou um mês, né, conforme o lugar. Ela foi apresentada numa escola de arte, numa escola de dança, numa universidade, dentro de um seminário, como um seminário. Ela foi apresentada num espaço de exposição, como um cubinho branco, e ela foi apresentada num ateliê de artista. Ela foi apresentada aqui em São Paulo, no Beco das Artes, na época, lá na Vila Mariana, de uns artistas, Leonardo Araújo, Rafael RG, enfim, em 2 dias, foi, aliás, sexta-noite, sábado e domingo, quase 3 dias. Quando eu criei a loja, no meu imaginário, assim, eu tinha como uma das referências maiores eram as lojas Fluxos, e no meu imaginário era pensar assim, aquela ideia de que eu vivia naquela época, era 1964, e eu saía às compras, uma ação cotidiana, e eu passaria na Canal Street e entraria numa loja Fluxos e compraria uma obra, ou pegaria uma obra que estava ali para ser distribuída gratuitamente, e pensando isso, arte como um gênero de primeira necessidade. Então, essa era a minha ideia, né? Essa era um sonho, uma ideia que foi o que me moveu a fazer esse projeto. Então, quando eu criei essa logo, esse carrinho de compras, era justamente para potencializar isso, né? Essa ideia de o carimbo também. Todas as publicações que estavam no circuito da loja, elas eram carimbadas, né? Com esse carrinho e com o nome loja. A loja, ela começou em novembro de 2009 e ela fechou as portas no dia 2 de julho de 2010. O outro projeto que eu quero mostrar chama Turnê, e é uma feira. E é um projeto que eu fiz junto com o Fábio Moraes e com a Maíra Dietrich, nos anos de 2012 e 2013, que também circulou várias cidades no Brasil. E era uma feira itinerante de publicações de artista. E o projeto era criar mesmo, intensificar um circuito onde a produção ganhasse mais visibilidade, né? E cada lugar que ela ia agregando os outros trabalhos, né? Porque os artistas vinham, eu estou fazendo isso, tal. Então, na cidade seguinte, a gente já incorporava mais artistas, mais publicações que estavam sendo feitas. Em 2012, no final de 2012, nós fizemos um jornal, Turnê News, que a gente distribuiu, né? Todos os projetos sempre acompanhados de uma conversa. Esse também não foi diferente. A gente fazia uma conversa com o público, chamava Pocket Show, e convidávamos pessoas, enfim, e era sempre uma conversa breve. E nesse Turnê News a gente convidou vários artistas, editores que contribuíram com textos. E o último projeto que eu gostaria de mostrar é o projeto Aula, que foi um projeto que eu iniciei em 2015, e a intenção é circular práticas de sala de aula
eu desenvolvo, eu ministro disciplinas que abordam questões sobre publicações de artista. Então, não apenas é uma disciplina de conteúdo teórico, mas é uma disciplina também de conteúdo prático. Então, a ideia era pensar o que se discute em sala de aula, também publicando. Mas esse projeto, de certa forma, ele surgiu mesmo a partir de muitas inquietações que eu tenho, né? Mais de 2 décadas que estou na universidade. E pensando mesmo como mostrar o que a gente faz na universidade, como mostrar isso em lugares como uma feira, né? Essa produção que às vezes fica muito restrita no meio acadêmico. E esse projeto ele consiste em convidar um ex-aluno, às vezes quase sempre é um ex-orientando meu, e para dar uma aula, para voltar e dar uma aula para os meus alunos do pós-graduação, do mestrado e do doutorado. Até o momento, eu já realizei 3. 2015 foi o Fábio Moraes, 2016 foi o artista Felipe Prando, e 2017, agora, no primeiro semestre, foi a artista Raquel Stolfi. Eu selecionei para mostrar aqui o Fábio Moraes, que falou da sua coleção de livros, que chama Bacanas Books, que é acompanhado, durante muito tempo acompanhou com um blog, e que gerou uma publicação que chama Rodapé. E essa aula, ela partiu de 3 questões que eu coloquei para ele: a coleção de publicações de artista como um lugar de pesquisa, a publicação de artista como uma prática artística e o desafio curatorial quando a publicação de artista, ela mesma já se configura como uma exposição. Então, a partir desses 3 itens, o Fábio mostrou, nos apresentou uma belíssima aula e que gerou essa publicação aí, que é o Rodapé. Mas eu escolhi Rodapé não apenas por essas 3 questões que eu coloquei ali, mas e nem tampouco tão somente porque ele discorre sobre uma coleção de livros de artista e o que isso representa na prática dele como artista, que também é um fazedor de livros. Mas eu escolhi o Rodapé, para terminar a minha fala, porque ele insere questões muito importantes que eu considero essenciais e central para esse debate, que é o que significa produzir qualquer livro no Brasil. Não só livro de artista, mas qualquer livro, né? Um país que, como a gente sabe, a atividade de leitura não é muito frequente, nem corriqueira. Nós temos pouquíssimas livrarias, menos ainda bibliotecas. O livro, o custo final dele é um dos mais altos do mundo. E isso a gente pode detectar que é um problema de origem, né? A gente pode dizer que surge com a nossa colonização portuguesa, que proibiu a edição, a coleção e a circulação de livros no país até a chegada da corte da família real aqui no início do século XIX. E quando ela suspendeu esse interdito, foi apenas para atender a necessidade de leitura de uma elite. Então, essa nossa tradição de cultura de impresso, ela existe há pouco mais de 100 anos. Ou seja, de um tempo muito curto. Se a gente comparar, inclusive, com os nossos irmãos vizinhos, países vizinhos, é quase que uma aberração a gente ter um tempo tão curto de tradição. Por outro lado, perceber o que a gente construiu e está aqui, ali fora, com essa feira e com os debates todos que aconteceram aqui essa semana, é uma vitória, é incrível. A gente tem feito muito, né? Isso é um panorama muito legal. E eu acho que essas questões que são tipicamente nacionais, né, que nos dizem respeito, são da nossa cultura, intersectar na cultura do livro com as questões que são relativas à prática artística, porque o que significa um livro dentro do território da arte? Esse objeto ordinário que se multiplica dentro da produção de artes visuais, que é ditada pela lógica do objeto único
e das práticas expositivas, que ainda tem como referência as categorias formais pintura e escultura. Então, eu escolhi o rodapé para terminar a minha fala, porque ele resume essa questão fundamental, que pensar livros, sobre livros de artista, pesquisar ou produzir aqui no Brasil só faz sentido se for a partir dessas tramas históricas, sociais e artísticas. É isso. Obrigada. Não, eu viro aqui. Tudo bem, professora? É o Frederico. Eu sou escritor também, mas não publico muito. Então, eu gostei muito da palestra porque me mostra metade do mapa que eu não tinha achado ainda. Então, parabéns pela iniciativa. Eu queria só perguntar a respeito dessas editoras on demand, não sei se você investiga esse tema. Como? Essas editoras que publicam sob demanda, que, enfim, elas têm tiragens menores e publicam de acordo com a demanda de pedidos e tal. Em especial, tem até uma de Portugal aqui, que não vou nem falar o nome, mas que os livros têm que vir de Portugal. Aí você contou essa história aí da lei colonial, de proibição, até me lembrei bastante dela. Porque, de alguma maneira, hoje em dia, o que tem sido colocado nas pequenas editoras o ônus da publicação fica para o autor, né? Hoje em dia já está quase que um lugar comum o autor ser quase que assediado, coagido a pagar para publicar, que é uma certa inversão, né? Queria saber o que você pensa desse momento, assim, no caso intermediário entre essas práticas mais de guerrilha e da grande indústria, que está muito consolidado já essa ideia do autor pagar para publicar em editoras de pequeno, médio porte. Queria ouvir um pouco de sua opinião. Que são coisas diferentes, né? Eu acho que, ainda que eu vou falar da minha prática, né? Ainda que eu tenha uma plataforma que também pode ser entendida como editora e que também publica em grande tiragem eu digo porque eu estou falando de um contexto brasileiro, né? Dentro de um território de artes visuais. Tá? Então, 1.000 exemplares, 2.000, é uma grande tiragem, né? Os projetos que eu desenvolvo, quer dizer, são projetos que eu desenvolvo. Então, eu convido artistas, enfim, não tem, o artista não paga. Se alguém tem que pagar, seria eu pagar, né, para o artista. Há uma inversão, né? Não tem, não é uma empresa, não é uma editora comercial. Então, ela atua dentro de outros critérios, né? É evidente que uma editora comercial ela atua dentro de critérios que, às vezes, ela divide custo com o autor, enfim. Cada editora cria seus próprios mecanismos, né? Leis de incentivo, uma série de coisas, né? Não é meu caso, não tenho nenhum desses. É simplesmente projetos que eu desenvolvo, que eu mesmo banco. São projetos que eu banco porque são dentro de limites que eu posso bancar. São projetos baratos. Enfim, sobre demanda que você falou, eu acho que é uma ideia interessante, porque, por exemplo, quando eu comecei, em 2006, fazer um livro dentro dessa cultura de livro, que não era da cultura artesanal, de fazer manualmente, mas uma cultura que vai lá para o offset, para uma gráfica, fazer 500 livros era inviável. Então, você fazia 2.000. Aí, daqui a pouco, você tinha um estoque gigantesco, né? Então, era barato fazer, mas você não sabia depois, você tem que pagar um lugar para ficar com os livros, né? Então, tinha que chegar Hoje, fazer 500 livros em offset é viável, né? Naquela época, não era.
Então, hoje também dá para fazer, não é o meu caso, eu faço em offset, mas dá para fazer em digital, então é sob demanda mesmo. Né? Você faz 100, depois faz mais 200. Isso é uma coisa interessante, bacana. Pelo menos você se livra da coisa do estoque, né? Do armazenamento. Mas é bom, né? Eu gosto de estoque, um monte de livros. Isso não é problema para mim, por enquanto. Junto com o artista, a senhora dividia, por exemplo, o negócio da loja, por exemplo, se tivesse lucro, só dividia com os artistas? Como é que faria essa parceria? Vou pensar, por exemplo, a loja. A loja era assim. A loja era um projeto de pesquisa na universidade, algo que eu queria fazer diferente. Era pesquisa, estava fazendo um mapeamento do que estava produzindo no Brasil. Eu tinha 2 opções. Ou eu escrevia artigos e mostrava em congresso, o que a visibilidade e a circulação era nenhuma, né? Ficava entre nós mesmos, ou eu fazia algo que eu pensei numa loja e vou pelo Brasil inteiro. A loja era assim, o artista estipulava, nada podia ser mais que R$200 na época. R$200 tinha um livro, um trabalho só que custava mais caro, que custava 195. Mas a grande maioria, girava em torno de 30 a 60 reais. E tinha um monte que era de distribuição gratuita. Todo o dinheiro era revertido para o artista. Se era R$30, era R$30. Não havia comissão. Eu não estava fazendo um trabalho comercial. Eu não era uma livreira, dona de loja, galerista, nada disso. Eu simplesmente estava fazendo uma pesquisa. Eu estava aprendendo muito com aquilo. Enfim, claro que eu tinha umas pessoas que me ajudaram, né, umas alunas que também eram minhas orientandas na época de graduação, que também pesquisavam. Então, uma tinha trabalhado no Bradesco, então era ótimo, ela sabia fazer umas planilhas, sempre fechava as contas, nunca deu problema. A gente pagava no dia seguinte, fechava a loja, no dia seguinte a gente já ia depositar. Naquela época era um saco depositar, não é como agora, que você pode depositar pelo teu celular, era ir lá para a fila de banco. Então a gente dividia, nós éramos em 4, a gente dividia, ó, um pouco vai aqui, um pouco vai lá. E a gente passava uma tarde depositando dinheiro. Não havia lucro nenhum, não era esse o interesse. Era aprender, né? Dividir, compartilhar. Era muito bom. Oi. Olha, eu não trabalho com fotolivro. Não trabalho. Não acompanho. Acompanho muito pouco, assim, tão pouco que não seria, não. Por exemplo, acompanho o trabalho da Vibrante, então acompanho mais dentro dessa linha, que tem uns fotolivros que me interessam. Mas não acompanho pelo simples fato de que é um livro que eu impus limitações para mim. Não é que eu impus, eu tenho limitações financeiras, então eu não posso entrar dentro de uma área de fotolivro que exige que tem um custo maior, né? Então eu já tenho, né, não adianta, não vou poder bancar. E como eu não entro em editais, assim, é muito complicado você entrar em edital. Quer dizer, eu já tenho uma carga burocrática na minha vida por estar dentro de uma instituição de universidade. Então, a gente tem uma carga burocrática bastante grande e ela já me ocupa. Eu não quero mais e nem preciso de mais.
É muito relatório que eu tenho que fazer, muito dar conta e prestar contas do que eu produzo, do que eu faço, do que eu sou, né? Então, eu acho que já me basta, eu não tenho mais disponibilidade para fazer, então eu banco, porque também quando a gente banca, a gente o primeiro trabalho da Parentes, eu tive uma ajuda de custo, de uma parte, por isso que foi distribuído gratuitamente. Outra parte eu banquei e passou a ser vendido posteriormente. Mas quando eu fiz o segundo trabalho, que eu banquei assim, no susto. Quando chegaram as caixas da gráfica, 2.000 exemplares, e eu consegui pagar, não era tão caro assim, mas parcela, enfim, eu dei conta que eu podia, né? Me dei conta que eu podia fazer, e aquilo foi muito legal, assim, você se sentir livre, fazer o que você quer mesmo, né? Então é isso, eu acho que a autonomia é sinônimo de liberdade, e você também tem que trabalhar dentro de um panorama de viabilidade, né? Porque é tudo junto, né? Você tem autonomia, porque você cria coisas, você pensa em coisas que são viáveis de fazer dentro do teu recurso, do que você tem, enfim. É mais isso. Acho que deu, né? Obrigado a todos.